Boa noite, gente. Como prometido, eu estou trazendo aqui essa aula, no formato de vídeo aula, para falar sobre o nosso estudo dirigido, tá ok? Não deu certo para eu viajar e chegar a tempo em Bom Jesus, mas como prometido, eu vou disponibilizar essa aula na quinta e vocês vão poder acompanhar, tá? Essa revisão. Eu acho que é até mais cômodo para vocês, né? Porque vocês vão poder assistir onde quiserem, né? Quando quiserem, repetir quantas vezes forem necessárias, e a gente vai cumprir o nosso objetivo, que é revisar esses assuntos aí para a prova, tá certo? Então, vamos começar aí com a primeira questão, tá? Eu na edição vou colocar aqui meu rosto aqui no cantinho, tá? E dar ênfase aí aos assuntos e comentar sobre eles, tá? Então a primeira questão aí eu peço exemplos de neurotransmissores inibitórios e neurotransmissores excitatórios do sistema nervoso central. Então, para a gente falar de inibição e excitação, é preciso entender como ocorre o potencial de ação no neurônio, né? Como ocorre a transmissão da informação no neurônio, tá? Então, nas aulas que eu falei sobre o sistema nervoso central, eu até comentei como ocorre essa transmissão elétrica, né? E passei até um videozinho aqui que eu vou colocar novamente para vocês, tá? Ele mostra como ocorre o potencial de ação. Inicialmente, a célula é polarizada, né? Internamente ela tem carga negativa e externamente tem carga positiva, tá? Então aí é a membrana de um neurônio, tá ok? Então a gente tem um neurônio, o impulso nervoso ocorre sempre no sentido do dendrito para o axônio, tá? Após o estímulo, esse estímulo vai ocorrer mudanças na carga da membrana do neurônio e essas cargas vão transmitindo a informação, certo? Então a gente tem aqui inicialmente um neurônio polarizado, carga negativa interna da sua membrana e externamente positivo. Então o que é que acontece, né? Então, quando há um estímulo, há uma alteração nos canais de sódio da célula, tá? Que vai fazer o quê? Inicialmente, vai fazer com que entre mais sódio, né? Então, aí na imagem, um estímulo ocorre. Então, vai haver a entrada de sódio dentro da célula, certo? E, posteriormente, vai haver a saída de potássio, né? Então, como entrou mais sódio, o sódio é positivo, isso vai fazer com que internamente a célula fique positiva, tá? Isso vai fazer com que fique positivo internamente, né? Então, quando há a entrada de sódio, que é positivo, o interior da célula vai ficar positivo. Só que quando há a entrada de sódio, ocorre a saída de potássio. A saída de potássio vai fazer com que a célula volte a ser negativa, né? Fazendo o quê? A transmissão do estímulo nervoso, tá? Então, por que ficou negativo? Porque saiu mais potássio. O potássio também é positivo, né? Quando sai mais potássio, sai cargas positivas, a célula tende a voltar a seu estado normal, que é o seu estado negativo, né, internamente. Então, com essa entrada de sódio e saída de potássio, né, você tornou inicialmente internamente positivo e quando sai o potássio volta a ser negativo. Isso vai ocorrendo nas adjacências, né? Quando ocorre estímulo, a transmissão do impulso nervoso vai ocorrendo na direção do axônio, né? Então
aquele impulso nervoso vai sendo conduzido na direção do axônio, né? Como vocês veem aí na imagem, tá? Então, lá no axônio vai ser liberado o quê? Os neurotransmissores em vesículas, tá? Então, quais são esses neurotransmissores? É o que a gente vai comentar aqui. Neurotransmissores inibitórios e neurotransmissores excitatórios, tá? Então, a gente tem exemplos de neurotransmissores inibitórios, o GABA, né, que é o ácido amino butírico, e a glicina, né, são dois aminoácidos, né, que são neurotransmissores inibitórios. E como neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, a gente tem o glutamato e o aspartato, ok? Como aminoácidos, né? A gente tem as aminas também e os peptídeos como neurotransmissores do sistema nervoso central, tá? Então, aqui para exemplificar neurotransmissor inibitório e excitatório, nós temos aminoácidos aí como o ácido aminobutírico, né, que é o GABA, e a glicina, né, como inibitório. Como excitatório, a gente tem o glutamato e o aspartato. Então, gente, a gente vai ter fármacos que atuam, né, nesses receptores, nesses neurotransmissores inibitórios, tá? Por exemplo, os benzodiazepínicos e os barbitúricos atuam no GABA, né, num neurotransmissor inibitório. Então, vamos dar o exemplo aqui dos benzodiazepínicos, né, como exemplo dessa classe aí de tranquilizantes menores, né, a gente tem o diazepam. Então, o diazepam ele vai atuar como um agonista desses neurotransmissores inibitórios. Então, se a gente tem na liberação lá pós-sináptica do GABA, esse GABA vai agir no seu local, né, no seu local de ação, né, que é o sistema nervoso central. Ele vai agir inibindo, né, a transmissão do impulso nervoso, certo? Então, se ele atua inibindo, e os benzodiazepínicos, né, como o diazepam, é um agonista, ele vai exacerbar a ação do GABA, ele vai aumentar a ação inibitória, vai potencializar a ação inibitória, tá? Então, eles vão se ligar aos receptores GABA, mais especificamente ao GABA-A, tá? Então, se vocês lerem o capítulo, se eu não me engano, capítulo 9, né, que fala dos neurotransmissores do GABA, né, vocês vão ver que existem vários receptores, né? Tem o GABA-A, GABA-B e o GABA-C, sendo que o GABA-A e o GABA-C atuam em canais iônicos, tá? Então, como é que é a atuação inibitória do GABA? O GABA ele vai se ligar ao seu receptor, né? E vai causar o que? Vai causar uma abertura de canais de cloreto. O cloreto ele tem uma carga negativa. Quando há entrada de cloreto na célula, pela membrana do neurônio, vai haver uma hiperpolarização, ou seja, a célula vai ficar muito negativa, né? E com esse excesso, né, de carga negativa, ela vai ficar não vai reagir à entrada de sódio, né? Então o sódio vai entrar e não vai ter um limiar para despolarizar essa membrana, não vai atingir o limiar de despolarização, porque a membrana inicialmente está hiperpolarizada, ou seja, está muito negativa. Então o GABA age dessa maneira, né? Vai abrir a abertura de canais de cloreto, vai haver um influxo iônico intracelular, né, fazendo com que dentro da célula fique hiperpolarizado, e vai haver o bloqueio do impulso nervoso, tá certo? Então a gente tem que, como exemplo de tranquilizante menor,
né, benzodiazepínicos, e um exemplo de um fármaco benzodiazepínico é o diazepam, que são potentes agonistas que agem nos receptores GABA-A, exacerbando o efeito inibitório do GABA, certo? Então essa foi a primeira questão, né? Na verdade, a primeira questão só era para dar exemplos, né, dos neurotransmissores inibitórios e excitatórios. Eu acho que até poderia ter explorado mais um pouco nessa primeira questão, mas tudo bem, né? Espero que vocês tenham entendido, porque isso é a base de toda a compreensão lá de quando nós falarmos de anestésicos gerais, né? De tranquilizantes maiores, tranquilizantes menores, né? Anticonvulsivantes e por aí vai, né? São fármacos que vão ter relação com essa ação no sistema nervoso central, né? E principalmente ação no GABA, né? Ação nos exacerbando ou potencializando os efeitos inibitórios do sistema nervoso central. Então aqui na segunda questão, descrever os 4 estágios clínicos da anestesia geral. Então aqui quando nós falamos de anestésico geral, eu comentei sobre esses 4 estágios da anestesia: estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, né? O 1 é analgesia, ou seja, vai haver uma insensibilidade à dor, tá? Então esse é o estágio 1. O animal ele sente uma analgesia, né, amnésia e o início aí de uma euforia, de um estado de euforia, tá? Que aí entra no estágio 2, que é o estado de excitação ou estado de delírio, né? Então esse estado 2 ele é importante porque o animal vai ter uma reação instintiva, né, de um comportamento combativo, né, para combater algo que está ali ameaçando, né? Então é um estado é muito importante, né, ter conhecimento desse estado da anestesia, porque a gente vai ver que há formas, né, de diminuir esse estágio ou mesmo pular, né, do estado 1 para o estado 3, né? O animal não vai apresentar esse estado de excitação. Então o estágio 3 é o da anestesia cirúrgica, que é quando há uma inconsciência, né? Há uma respiração regular e uma diminuição do movimento ocular, né? Então, esse movimento ocular, né, a gente tem vários parâmetros para saber em que estágio o animal se encontra, tá? Então, no livro de vocês tem essa tabela, né, a tabela 10, falando dos sinais e sintomas da anestesia geral, aqui, no caso aqui por éter, né? Tem o estágio 1, 2, 3 e 4, e tem os parâmetros: respiração, movimento ocular, tamanho da pupila, reflexos oculares, né, tônus muscular e resposta respiratória à incisão cutânea, né? Então, por exemplo, quanto ao movimento ocular, o estágio 1, o movimento é voluntário, né? No estágio 2 é um movimento errático, e no estágio 3, né, quando está no plano 2, é um movimento ausente, né? Então, pelo movimento ocular, você tem como avaliar em que estágio da anestesia o animal se encontra, tá? Além do movimento ocular, tem a respiração, tem o tamanho da pupila, né? Se o animal está reagindo à luz, por exemplo. Então, esses parâmetros eles são importantes para se definir em qual estágio está o animal, né? Pois bem, a questão, né, novamente é bem simples, né? Só pede para você descrever esses estágios, tá? Estágio 1, 2 e 3 e 4. Estágio 4 é da morte, né? É a morte do animal. Então, o esperado é que o animal nunca chegue nesse estágio 4, né? Então, sempre esteja sendo mantido no terceiro estágio, que é o estágio cirúrgico, certo? Então, é um importante papel aí do anestesista no centro cirúrgico, é ficar monitorando as respostas fisiológicas do animal para manter ele sempre nesse estágio cirúrgico.
Terceira questão aí. Quais as características ideais de um anestésico inalatório? Dê exemplos de anestésicos inalatórios utilizados na medicina veterinária. Uma questão simples também. Você vai lá nos slides, né, que eu enviei para vocês. Então vocês vão ver o que é um anestésico inalatório ideal. Tá? Então eu coloquei aqui nesse slide algumas propriedades físico-químicas de um anestésico inalatório ideal. Né? É importante que ele não seja inflamável, né? Não explosivo, ter ponto de ebulição baixo, né? Para que ele possa se dissociar mais rápido, né? Passar do seu estado líquido para gasoso mais rápido, né? Não reagir com substâncias alcalinas, ter baixa solubilidade em borrachas e plásticos, né? Isso aí vai facilitar o seu armazenamento. Ser estável na presença do ar, luz e em contato com metais, ser líquido e ter odor agradável. Então essas são algumas propriedades físico-químicas dos anestésicos inalatórios. E também foi pedido para você citar alguns exemplos de anestésicos inalatórios na medicina veterinária. Então a gente tem aqui uma lista, né, de anestésicos, né, inalatórios. O óxido nitroso é um gás anestésico. E a gente tem os anestésicos voláteis, né, que são anestésicos no estado líquido, mas que passa para o estado gasoso. A gente tem alotano, isoflurano, desflurano, sevoflurano e enflurano, certo? Então esses são os principais fármacos utilizados na medicina veterinária. E aqui na quarta questão eu peço as vantagens e desvantagens da anestesia inalatória em relação à anestesia intravenosa. Tá? Então, uma das vantagens da anestesia inalatória é a segurança, né, dessa anestesia. Então, quando o animal está no centro cirúrgico, tem um equipamento, né, próprio para anestesia inalatória, um equipamento que o animal vai estar entubado, né, vai ter possibilidade de fazer respiração artificial nesse animal, caso ele venha a ter algum problema de parada respiratória, pode-se utilizar o respirador artificial, né? A recuperação do animal também é mais rápida, a indução anestésica também é mais rápida, né? Então a gente tem aí, por exemplo, o sevoflurano, né? Que ele não tem odor pungente, ou seja, não tem um odor forte, né, que seja irritante, e leva ao rápido aumento da concentração alveolar anestésica, né? Então a concentração anestésica suficiente para causar anestesia nos alvéolos pulmonares, ela ocorre de forma mais rápida, né? Então a indução anestésica ocorre de forma mais rápida. E no sistema cardiovascular não causa bradicardia, né? Que normalmente é observado em alguns anestésicos inalatórios, né? Além disso, causa um relaxamento neuromuscular, né? Então esse relaxamento é importante no momento da cirurgia, né? Que os músculos estejam relaxados, né? O que normalmente também é utilizado, né? A medicação, como medicação pré-anestésica, utilizado alguns relaxantes musculares ou tranquilizantes, né? Para que diminua essa resposta muscular, né? E além disso, mantém um fluxo sanguíneo hepático total, né? Então, as desvantagens dos anestésicos inalatórios em relação aos intravenosos é o custo. Tá? Então, quanto menos efeitos colaterais esse anestésico tiver, maior é o custo dele. Fora que, para você realizar uma anestesia inalatória, você tem que ter todo um aparato, né? Você tem que ter um equipamento para você fazer essa anestesia inalatória dentro de um centro cirúrgico, né? Que tenha ali um anestesista que esteja monitorando o equipamento, que esteja observando os parâmetros do animal. Bom, gente, então nessa quinta questão ele fala como a acidose metabólica, a uremia e a hipoalbuminemia afetam diretamente a ação dos anestésicos. Explique. Então é importante lembrar que a acidose metabólica, né, é quando há uma diminuição do pH sanguíneo, certo? E o pH sanguíneo ele tem influência
na porção não ionizada do fármaco, certo? A uremia é o que? É um aumento na quantidade de ureia, ou seja, um aumento na quantidade de metabólitos, tá? Isso por diversas questões. Mas o que é que a uremia causa? A uremia é uma condição tóxica para o corpo, né? O acúmulo de metabólitos, né? De ureia no corpo. Isso provavelmente irá sobrecarregar o fígado. E a hipoalbuminemia é o que? Uma baixa quantidade de albumina no sangue, certo? Uma baixa quantidade de proteína, né? A principal proteína sanguínea é a albumina. Então, uma baixa quantidade de proteína no sangue. O que isso vai afetar a ação dos anestésicos? Então, vamos lá. Então, aqui na aula sobre anestésicos intravenosos, mais especificamente no tópico sobre farmacocinética, nós falamos que os barbitúricos são ácidos fracos que, dissolvidos em água, ionizam. Tá? Vocês lembram lá daquela aula sobre ionização? Que todo fármaco, ele no meio, ele tem uma porção ionizada e não ionizada. Aquela porção ativa do fármaco é a porção não ionizada. E esse grau de ionização vai depender do pK da substância, que é uma constante, e do pH do meio. Já o pH do meio não é constante, né? Porque a gente tem um pH normal de 7,4 e a gente tem um pH um pouco mais baixo em caso de acidose. Então, vamos aqui olhar para esse slide, né? E ver, por exemplo, a porção não ionizada de tiopental, né? Que é um barbitúrico, a porção não ionizada dele, no pH normal, né, de 7,4, é de 61%. Tá? Então, a sua quantidade farmacologicamente ativa é 61% no pH normal. Tá? Agora, no caso de acidose, né, o pH, aqui nesse exemplo, não coloquei o pH, mas entenda como um pH mais baixo. Né? No caso de acidose, o pH está mais baixo que o normal, ou seja, está abaixo de 7,4. O que vai fazer com o tiopental? A porção não ionizável dele, ou seja, a sua forma farmacologicamente ativa, vai estar maior. Por quê? Por causa que o pH está menor. Certo? Então, quando em pH baixo, em caso de acidose, a forma não ionizável, certo? Dos barbitúricos, aqui dando exemplo inicialmente do tiopental, no pH mais baixo, a sua forma não ionizável ela é maior. Isso resulta em quê? Em uma maior quantidade de medicamento ativo disponível. Tá? Então, o efeito vai ser maior, porque a quantidade de medicamento ativo vai estar maior. Certo? Isso, o que a gente tem que ter em observância quanto a isso? É a dose que você vai utilizar. Porque em caso de acidose, como o efeito é maior, né, o efeito é maior por quê? Porque o pH do sangue está mais baixo. Então, o que é que você deve fazer? Reduzir a dose. Certo? Porque a forma não ionizável, ou seja, a forma farmacologicamente ativa, vai estar maior. Certo? Então, aqui no pH normal, o tiopental, a sua forma farmacologicamente ativa, que é a forma não ionizável, vai estar na ordem de 61%, enquanto o pentobarbital vai estar 83%. Certo? Em caso de acidose, o pentobarbital também aumenta a sua forma ionizada. Certo? Outro aspecto que vai importar na ação do fármaco, tá, é a sua ligação às proteínas plasmáticas. Então, a ligação às proteínas plasmáticas, no caso do tiopental, em um pH de 7,6, né, que aí o pH do plasma pode variar, né, de 7,4 a 7,6, né, vamos colocar aqui nesse exemplo, né, 7,6. A ligação às proteínas plasmáticas do tiopental
é na ordem de 70 a 85%, né, do medicamento vai estar ligado a essas proteínas plasmáticas. Imagine um caso em que o animal tem poucas, né, tem uma hipoalbuminemia. Se ele tem uma hipoalbuminemia, ele tem menos proteínas para o fármaco se ligar. Isso vai resultar em quê? Em uma potência maior, né? Nem potência não, é numa ação mais prolongada do fármaco, né? Já que ele não tem a proteína para se ligar, a sua porção ativa vai estar liberada, vai estar livre no plasma para agir no local de ação. Então, quanto menor a quantidade de albumina no sangue, maior a quantidade de medicamento ativo disponível, né, para ação anestésica. Certo? Então, aqui, quando há um baixo, isso combinado com o pH, isso gera uma resposta, né, aumentada, potencializada. Tá? Porque o pH plasmático vai influenciar também na ligação das proteínas. Então, tanto a quantidade de proteínas quanto o pH do plasma irá influenciar de que forma? Potencializando, aumentando a quantidade de medicamento ativo, né, de fármaco ativo para ação anestésica. O que é que se deve ser feito? Cuidado com a dose administrada, porque o seu efeito vai ser mais prolongado, vai ser um efeito mais potente, certo? Então aí a gente comentou a importância do pH e da quantidade, né, da disponibilidade de proteínas plasmáticas na ação do anestésico. Então, no caso também de uremia, isso vai afetar o metabolismo hepático, né? Porque é um caso de toxicidade no corpo, certo? Então, com o fígado comprometido, isso vai resultar também numa maior potência desse anestésico. Então, aqui a acidose, a uremia e a hipoalbuminemia vai aumentar a disponibilidade de metabólitos no cérebro, vai aumentar a depressão do sistema nervoso e a duração da ação. E o que é que deve ser feito? Reduzir as doses. Então, é isso que implica a acidose, a uremia e a hipoalbuminemia. Vai aumentar a disponibilidade de metabólitos no cérebro, vai aumentar a depressão do sistema nervoso central e a duração dessa ação. Então, deve ser feita a redução da dose. E os motivos para que isso ocorra, né, que eu quero que vocês expliquem por que isso ocorre, né, a gente viu agora há pouco, né, no caso da acidose, no caso da uremia e no caso da hipoalbuminemia. Por que é que essas condições aí aumenta, ou seja, potencializa a ação dos anestésicos. Bom, a sexta questão pergunta qual o mecanismo de ação dos barbitúricos e cite exemplos, né, de barbitúricos. Certo? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, então os barbitúricos, como é que eles agem deprimindo a ação deprimindo o sistema nervoso central? Então, os barbitúricos eles vão alterar a condutividade iônica de diversos íons e sua interação, né? E sua interação com o complexo receptor do GABA. Então, eles vão atuar lá no receptor do GABA, né? Mais especificamente do GABA-A, e eles vão atuar potencializando a ação GABAérgica, né? Então, no início do vídeo, eu comentei sobre a ação, como é que ocorre a transmissão do impulso nervoso, né? E quais são esses neurotransmissores e receptores que estão relacionados tanto com a inibição quanto a excitação do sistema nervoso central. Pois bem, os barbitúricos eles atuam inibindo a transmissão do impulso nervoso. Então eles vão atuar em receptores GABA, que são receptores
que são inibitórios do impulso nervoso central, certo? Então, esses barbitúricos, eles vão agir como agonistas. Eles são agonistas da ação GABAérgica, tá? Então, eles vão potencializar a ação do GABA, né, ao aumentar o influxo de cloreto, vai aumentar o influxo de cloreto para dentro da célula, e esse aumento do influxo de cloreto vai fazer com que haja uma hiperpolarização. Esse conceito de hiperpolarização eu comentei no início do vídeo. Quando há uma hiperpolarização da célula, a membrana ela não consegue, mesmo entrando sódio, ela não consegue haver a despolarização, pois não atinge o limiar para haver a despolarização. Então há um bloqueio na transmissão do estímulo nervoso, né, por conta dessa hiperpolarização. Então os barbitúricos, né, são anestésicos intravenosos que agem nos receptores GABA, mais especificamente no GABA-A. Então, como exemplos de barbitúricos, na nossa aula eu apresentei dois barbitúricos, né, que é o tiopental e o pentobarbital, que são usados como MPA, né, como medicação pré-anestésica, certo? Então, aqui na sétima questão, a gente aborda os anestésicos locais, né? Então, por que anestésicos locais? Geralmente são associados com fármacos vasoconstritores. Então, gente, o anestésico local, ele atua localmente, tá? Ele, como o próprio nome diz, ele atua localmente. Só que esse fármaco, ele uma hora, em algum momento, ele é absorvido. Ele é absorvido e adentra os vasos sanguíneos para ser metabolizado no fígado e ser excretado, certo? Quanto mais tempo ele fica no tecido, maior é a sua ação, maior é a duração da sua ação. Então, por isso que eles são associados com vasoconstritores, né? Então, na sala de aula eu dei um exemplo de anestésicos locais, né, como a lidocaína, que é associado com a epinefrina, né, ou a adrenalina, que é a mesma coisa, epinefrina e adrenalina. Então, tem até aqui um exemplo, né, de um anestésico, o cloridato de lidocaína a 2%, né, da Bravette, e ele é associado, não sei se vai dar aí para vocês verem, ele mostra, ele tem a sua apresentação aí juntamente com a adrenalina, que é um vasoconstritor que vai aumentar, potencializar a sua ação, né? Potencializar a sua ação e a sua duração da ação. Então, gente, dando continuidade, a questão 8 pede para definir MPA e citar suas vantagens, né? MPA é medicação pré-anestésica, tá? Quais as vantagens da medicação pré-anestésica? Ela é utilizada quando se deseja minimizar os efeitos adversos dos anestésicos, né? Quando, por exemplo, os anestésicos têm efeitos adversos como vômito, como excesso de salivação, né? Então, os MPAs têm esse objetivo de eliminar esses efeitos adversos. Outra utilidade é potencializar os efeitos anestésicos, né? Podendo você até diminuir a dose do anestésico quando você associa com uma medicação pré-anestésica. E outra função, né, e talvez a sua principal função, é dar condições mais favoráveis para a realização de procedimento cirúrgico. Por exemplo, um intenso miorrelaxamento,
né, um relaxamento muscular intenso, para que se possa ser dado, né, continuidade, dado o procedimento cirúrgico sem maiores problemas, né? E outra função é inibir, né, ou atenuar o segundo estágio da anestesia, certo? O segundo estágio anestésico é a fase de excitação, né? Então, o objetivo da medicação pré-anestésica também é diminuir ou evitar, né, esse segundo estágio anestésico, que é o estágio da excitação animal, certo? A nona questão pede para citar exemplos de tranquilizantes maiores e tranquilizantes menores e seus respectivos usos terapêuticos, tá? Então, aqui na aula sobre tranquilizantes maiores, o que é os tranquilizantes maiores? Ele tem outras denominações. Ele pode ser chamado também de antipsicóticos, tá? Ele vai agir em caso de psicoses e esquizofrenia. O que no caso da medicina veterinária, isso vai ter importância na correção de comportamentos inadequados, né? Comportamentos agressivos, animais que possuem certa agressividade quando veem alguma coisa, quando se deparam com alguma situação, né? Então, para a veterinária, para a utilização na veterinária, não há essa precisão de diagnóstico, né, como psicose, esquizofrenia, né? Então, é utilizado de maneira mais ampla, com esse objetivo, né, de eliminar comportamentos inadequados, né? Eles têm outras denominações como neurolépticos, né, psicolépticos, psicoplégicos, atarráxicos, né? Então, atarraxia é insensibilidade a um estímulo externo, né? Então, o animal com efeito de um tranquilizante maior, ele fica insensível a estímulos externos, né? Então, ele afeta tanto o sistema neuromotor, né, como o estado comportamental, certo? E aí, exemplos de tranquilizantes maiores. A gente tem derivados fenotiazínicos, né, que aí se enquadra nessa classe: a cepromazina, a clorpromazina, a levomeprazina, tá? Derivados de butifenônicos, como haloperidol, droperidol, certo? E os tranquilizantes menores. Os tranquilizantes menores podem ter outras denominações como ansiolíticos, calmantes, psicoharmonizantes, psicosedativos, estabilizadores emocionais e, né, tranquilizantes, né? São os chamados, né, de tranquilizantes. E aí a gente tem como exemplo os benzodiazepínicos, como o diazepam e o clordiazepóxido, buzirona, tem bloqueadores beta-adrenérgicos como propanolol, né, oxprenolol, entre outros, certo? Então, essas são as denominações, as outras denominações de tranquilizantes menores e tranquilizantes maiores. E o uso desses tranquilizantes é como medicação pré-anestésica, tá? Eles têm efeitos terapêuticos, né? Tanto os menores como os maiores, eles causam efeito miorrelaxante, o efeito ansiolítico, causa depressão do sistema nervoso central, eliminando a ansiedade, tá? Tem efeito sedativo e hipnótico e efeito, no caso aqui de tranquilizantes menores, efeito anticonvulsivante, ok? Então é importante lembrar aí que a diferença de tranquilizantes maiores e menores, né, além da sua ação, né, que tranquilizantes maiores têm a sua ação potencializada, é que os tranquilizantes menores têm ação anticonvulsivantes, tá? E os tranquilizantes maiores têm ação
É, ele estimula a convulsão, ele diminui o limiar convulsivo, né, sendo contraindicado em caso de animais epilépticos, né. Então fica aí a atenção nessa diferença entre tranquilizantes maiores e menores. E aqui na 10ª pergunta é por que os tranquilizantes maiores não devem ser usados em animais epilépticos, né? A resposta eu acabei de falar, porque eles têm o potencial de diminuir o limiar convulsivo, né? Eles diminuem o limiar convulsivo, o limite entre a convulsão e a não convulsão, né? Ou seja, o sistema nervoso ele fica mais fácil de ocorrer um desequilíbrio excitatório, né? Então, a diminuição do limiar convulsivo é um efeito adverso dos tranquilizantes menores, dos tranquilizantes maiores. Qual a utilização do fenobarbital na medicina veterinária? É a 11ª questão. Fenobarbital é um anticonvulsivante, certo? Então aí você pode dar uma lida complementar no capítulo que trata só de anticonvulsivantes, certo? 12ª questão. Como é o modo de ação dos benzodiazepínicos e quais os seus principais efeitos? Eu já comentei na primeira questão, né, sobre a ação dos benzodiazepínicos, né, eles vão atuar lá nos receptores GABA-A, né, que são receptores inibitórios, ou seja, eles irão potencializar a ação do GABA no seu respectivo receptor, certo? E os principais efeitos. Né? Então aqui é um mecanismo de ação. Principais efeitos, como eu já comentei, efeito miorrelaxante, efeito ansiolítico, sedativo e hipnótico, anticonvulsivante, né? A 13ª questão. Em felinos, o uso do diazepam a longo prazo causa um importante efeito colateral. Qual é ele? É o efeito, né, da necrose hepática idiopática. Tá? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Né? Necrose hepática idiopática, que não se sabe ainda a causa, né? Não se sabe, não é elucidado o mecanismo, né? O porquê de ocorrer essa necrose hepática. O que sabe é que quando o animal é acometido dessa necrose hepática, ela é letal, certo? E esses efeitos colaterais, né, do diazepam, ele é causado em uso prolongado, tá? Então, no uso, por exemplo, como um anticonvulsivante, né, como é utilizado os benzodiazepínicos, então utilizados com frequência em felinos, né, no caso em gatos, causa essa necrose hepática idiopática, tá? Então, usado uma vez ou outra numa cirurgia, né, que o animal venha a ter, não significa que ele vai ter essa necrose hepática, certo? 14ª, qual a importância da associação de xilazina com ketamina na prática anestésica veterinária? Então, a associação da xilazina e ketamina é muito importante e muito utilizado na medicina veterinária. Então, a gente tem aí uma medicação pré-anestésica, que é a xilazina. Ela entra no grupo dos alfa-2 adrenérgicos, né? Então, a xilazina é utilizada como medicação pré-anestésica. Ela vai ter a sua principal função de miorrelaxamento e uma atividade antiemética, né, por reduzir a ocorrência de náuseas e vômitos, aí como um efeito colateral do anestésico, né? E a xilazina é um anestésico muito seguro também, desde pequenos animais a grandes animais é feito a associação desses dois fármacos e tem uma margem de segurança muito
muito boa, né? Podendo aí ser utilizado também uma associação com a cepromazina, né? Também como um pré-anestésico. 15ª e última questão, o que é neuroleptoanalgesia? Então, a neuroleptoanalgesia é a associação de um analgésico com um tranquilizante maior, por exemplo, um neuroléptico. E ele tem a finalidade, né, de sedar, tem ação sedativa e bloqueio da dor, causar sonolência sem perda de consciência, sendo que o animal tem suas funções corticais e cardiovasculares normais, né? Isso aí vai estar associado com uma analgesia intensa e um relaxamento muscular. Bom, e o resto da questão pede para citar 3 exemplos, né, de neuroleptoanalgésicos. Então, no capítulo 15, né, que fala desse assunto, no final do capítulo, ele dá um quadro, né, com as principais associações utilizadas na neuroleptoanalgesia e medicina veterinária, tendo da fentanila mais droperidol, oximorfona mais acepromazina, meperidina mais acepromazina, butorfanol mais acepromazina, entre outros, né? E as vias de administração e as doses, respectivamente, para cada componente aí dessa associação, né? E aqui especificando a espécie animal, tá? Então é isso, gente. Então, assim a gente encerra nosso estudo dirigido, encerra nossa revisão para a prova, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa revisão, tenham esclarecido as dúvidas de vocês, né? Eu quero que vocês respondam essa atividade lendo no livro, tá? Procurando a resposta no livro. Não vão se ater somente a informações de slides, tá? E já que não teve aula presencial, eu quero que vocês, quem assistiu a aula até o final, coloque a presença aí nos comentários, tá? Então, já vai dar quase 50 minutos, né? Se eu dependendo da minha edição aqui, né, se eu cortar bem a aula, vai dar por aí em torno de 50 minutos a 1 hora, né? Então eu espero que vocês tenham aproveitado bem. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar, tá? E até mais, boa prova.